Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui a operação que eu fiz. Mercado bem chatinho, tá? Vou apagar essas referências aqui, que tá bem chatinho aqui. Vou apagar para ficar mais fácil pra gente entender aqui o contexto das minhas entradas, tá? Vou tirar minha gatinha aqui. Depois eu vou colocando de novo pra gente entender. Primeiramente, esse é um trade que eu não costumo fazer porque o mercado ele tá dentro dessa zona aqui, a zona de armadilha, tá? Pelo gráfico de 4 horas, ele tá aqui, ó. Média de 200 está por baixo, média de 9 de 20 períodos ela tá descendente. Então, dentro dessa região aqui, cara, é um tipo de operação que eu não costumo fazer. Mas eu optei por fazer porque ele já tinha testado a média de 200 algumas vezes, ó. Então, eu deduzi o seguinte, pô, cara, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu deduzi, pô, já bateu na média móvel, então acredito que ele possa ser rompido. E se romper, é uma lapada que vai dar para baixo, tá? Mas não foi o que aconteceu, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Esse é o cenário de 10 minutos, tá bom? Lembrando que essa é a tela que eu opero, de 2 minutos, 5, 10, 15, 1 hora. E aqui eu fico alternando entre 4, diário e semanal. Então, observando aqui pelo gráfico de 10 minutos, eu fiz a operação de compra ontem porque o mercado ele estava aqui nessa região, ó, tá? Ele estava aqui, então, poxa, eu achei que ele fosse fazer um padrão de correção para continuar comprado, mas não aconteceu, fui estopado, foi o que aconteceu, beleza? Aí ontem à tarde veio essa movimentação descendente, ele continuou trabalhando aqui no período da noite, da madrugada, tá? Aqui o que aconteceu? Vendo essa movimentação de queda aqui, observando o gráfico de 4 horas que tinha testado a média de 200, ele fez um padrão que eu acho interessante, que é uma correçãozinha para entrar de ponta vendedora. E aqui a gente pode ver, ó, aqui foi uma hora que eu entrei, tá? O mercado entrou, fez ponta vendedora, entrou força vendedora, e aqui, cara, eu tinha que ter finalizado aqui. Só que eu fui um pouco ganancioso e tentei buscar em torno de 12, 13 dólares, só que ele só me entregou 8. E o que aconteceu? Ele devolveu e me tirou no break-even, tá? E aí, vendo a movimentação, ainda acreditando na movimentação de baixa, ali na madrugada, eu entrei novamente vendido na perda desse fundinho aqui, ó. Eu entrei vendido porque acreditei que o mercado fosse continuar descendente, que isso aqui tinha sido só uma correção, mas não foi o que aconteceu, tá? O mercado ele simplesmente me estopou. Ele veio e me estopou aqui, tá? E aí, o que aconteceu? O meu viés ele ainda é vendedor, tá? Ele veio e me estopou e na minha percepção o mercado estava só fazendo uma correção para entrar a ponta vendedora. Por quê? Se eu olhar pelo gráfico de 15 minutos aqui, ele tinha a média de 200, tá? Se eu olhasse pelo gráfico de 1 hora, ele tinha a média de 20 e a média de 50 períodos que elas estavam descendentes, tá? E se eu olhasse aqui pelo gráfico de 4 horas, ele tinha a média de 20 períodos. Então eu deduzi o seguinte, o mercado ele poderia estar fazendo só uma correção, né? Me estopou nessa correção para fazer um movimento de impulsão descendente. E aí eu peguei vendido, tá? E tinha outro fator também. Se eu olhar aqui pelo gráfico de 1 hora, eu consigo ver o seguinte, ele fez um topo, um fundo e um topo, certo? E entrou ponta vendedora e pegou alvo de FIBO aqui. Só que acontece, aqui passa a ser um ponto interessante para troca de polaridade. O que seria a troca de polaridade? É quando o mercado ele tem uma direção e aí ele faz uma correção e ele não consegue aqui, por exemplo, ó, continuar o movimento ascendente, que é para cima. Então ele só confirmou que o mercado poderia continuar para baixo. E tinha esse fator aqui também que me influenciou a entrar vendido, tá? Que aqui poderia ser uma zona de troca de polaridade, onde ele corrigiu, me estopou na correção, tá? Ele me estopou na correção, mas tinha média de 200 períodos pelo gráfico de 10 minutos, pelo gráfico de 15 também tinha as médias descendentes, pelo gráfico de 1 hora também tinha as médias descendentes, além dessa potencial troca de polaridade. E aí eu entrei vendido, beleza?
E nessa de entrar vendido, peguei um movimento excelente aqui, tá? Movimento aí que me rendeu 35 pontos, dá 10,68 dólares, quase 11 dólares. E o que eu estava buscando nesse trade aqui, que eu entrei vendido? Eu estava buscando essa correção aqui, ó, esse alvo de FIBO. Olha só. Vou colocar 61,8 na mínima. Então eu estava buscando essa região aqui, ó. Só que acontece, como o mercado ele não está muito favorável, eu já tinha tomado stop aqui, tinha ficado no break-even aqui, tinha tomado stop aqui, eu pensei, cara, eu não vou deixar ele devolver tudo igual eu deixei aqui, né? Não vou deixar ele devolver tudo. Eu vou finalizar. Se ele for, foi. E aí eu finalizei. E finalizei muito bem, porque eu finalizei e o mercado corrigiu, tá? Eu ainda estaria no lucro, se eu tivesse protegido o break-even aqui, estaria no lucro, mas não estaria com o mesmo lucro aqui. Então o que aconteceu? Tomei esses dois stops aqui e num trade consegui recuperar o prejuízo, tá? Um trade difícil, um trade chato de fazer. Não é um trade que eu costumo fazer, mas por vezes a gente acaba pegando um pouco de confiança, a gente acaba fazendo esse trade, tá? Nessa região que é chatinha, mas eu não recomendo você fazer. Quando você vê esse cenário aqui de médias móveis cruzando, tá? Os candles estão trabalhando aqui no meio, eu recomendo você ficar de fora, independente se está no gráfico de 4, gráfico de diário, gráfico de 1 hora, de 15 minutos. Se você perceber que o mercado está dentro desse cenário aqui, entre médias móveis, fica de fora, cara, principalmente se estiver começando, tá? Eu arrisquei aqui porque estava dentro do meu gerenciamento de risco e findou que eu consegui recuperar o prejuízo, tá? Daqueles 2 trades anteriores ali. E foi um trade positivo, um trade chato, que eu não vou fazer mais nada hoje. Vou ficar de fora. Beleza? Valeu!